Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo na tardezona desta segunda-feira. Os antes estão ficando loucos, meus amigos, com esse trabalho do técnico Tite à frente do Flamengo. Tá dando medo no rival, Henrique? Calma que a gente vai falar sobre isso. Inclusive até separei aqui, uma análise das primeiras 20 partidas do técnico Tite e também de Jorge Jesus. Só que há uma diferença, um ponto importante para a gente analisar em relação a Tite e a Jorge Jesus, até porque o Tite está na frente do JJ, em porcentagem. São 73,3% de Tite contra 70% de JJ nos primeiros 20 jogos à frente do Flamengo. Mercado da bola, o Flamengo confirma, hein? Contratação de reforço para o técnico Tite. Situação envolvendo os próximos passos no mercado da bola. As palavras do vice-presidente de futebol Marcos Braz, que na minha opinião, no meu ponto de vista, não convém nada com o momento da janela de transferências nesse exato momento. Eu vou falar sobre isso, a situação envolvendo o Léo Ortiz e mais reforços que o Tite pediu. Flamengo, Marcos Braz, a diretoria, o departamento de futebol, que precisa se movimentar, ainda tem muito tempo para poder fazer essas aquisições no mercado da bola. A gente vai falar sobre isso porque essa foi uma das palavras do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Próximo jogo do Mengão, a programação do Flamengo até a próxima partida, que é a última rodada da Taça Guanabara, Flamengo e Madureira. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre a programação do Flamengo para o próximo jogo. O Flamengo vai ter a semana livre para trabalhar, preparar a equipe. O próximo jogo é contra o Madureira no próximo sábado pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara. Depois desse jogo vem as semifinais do Campeonato Carioca. Mas até lá o Flamengo tem uma programação já detalhada. Hoje o elenco ganhou folga. Após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense neste último domingo, o elenco ganhou folga hoje, nessa segunda-feira, se reapresenta no Ninho do Urubu amanhã, nessa terça-feira, às 15h30, horário de Brasília. Treina nessa terça-feira, treina na quarta-feira também às 16 horas, o treino da quinta-feira às 16 horas, na sexta-feira o treino é pela manhã, às 9 horas da manhã. No sábado, Flamengo e Madureira, às 4 horas da tarde. No domingo, folga novamente para o elenco. Na segunda-feira, começa a reapresentação e daí então, os trabalhos para as semifinais. Flamengo, o primeiro jogo das semifinais está marcado, a princípio, para o dia 9, no sábado, dia 9. Então, provavelmente vai ter mais uma semana livre aí até a semifinal, depois do jogo contra o Madureira. Mas tá aí a programação do Flamengo. Agora, se falando sobre programação do Flamengo, vamos falar sobre uma análise que a gente fez aqui em relação às primeiras 20 partidas, primeiros 20 jogos de Tite e de Jorge Jesus. Por que a gente fez essa análise entre Tite e Jorge Jesus? Porque quando Jorge Jesus chegou no Flamengo, aquele ano é inesquecível. É Libertadores de 38 anos que não tinha conquistado, fora Brasileirão sendo conquistado, Flamengo conquistando o Brasileirão ainda dentro do avião, aquela euforia toda. E agora o começo de Tite já está dando muito o que falar, inclusive a mídia paulista está aí, de olho. Será que já está assustando os rivais esse trabalho do Tite à frente do Flamengo? Mas vamos lá. Mas tem um ponto também aqui para a gente poder destacar nessa análise entre Tite e JJ nos primeiros 20 jogos à frente do comando do Flamengo. Jorge Jesus e Tite nos primeiros 20 jogos do Flamengo ficou da seguinte forma. Vamos lá. Jorge Jesus, 20 jogos e Tite 20 jogos. 12 vitórias de JJ,
contra 14 vitórias do Tite. 6 empates de JJ contra 2 empates do Tite. 2 derrotas do JJ contra 4 derrotas do Tite. Vamos lá. 38 gols feitos por Jorge Jesus, a equipe de Jorge Jesus, contra 37 do Tite, da equipe do Tite. 17 gols sofridos da equipe de JJ nos primeiros 20 jogos, contra 11 gols sofridos pela equipe do Tite. A gente sabe, né, que o Tite aí tá principalmente agora em 2024. Lembrando que esses gols aí foi sofrido lá no final de 2023 ainda, hein? Porque em 2024 o Tite tá invicto. A zaga do Tite tá invicta. Bom, agora vem aqui, 70% de aproveitamento nesses primeiros 20 jogos do JJ, 70% contra 73,3% de aproveitamento do técnico Tite. Aí se você pegar essa análise aqui, mesmo com 4 derrotas do Tite, né, e 2 derrotas do JJ, mas são 14 vitórias do Tite contra 12 vitórias do JJ, 6 empates do JJ e apenas 2 empates do Tite. Bom, agora vamos lá. Tem um ponto curioso para a gente destacar no meio dessa análise. Porque o JJ, quando chegou no Flamengo, o JJ já chegou dentro da fogueira. Lembra que o JJ chegou dentro da fogueira? Libertadores pegando fogo, Campeonato Brasileiro, tudo e muito mais. O Tite chegou no Flamengo no final do Brasileirão de 2023, né? E agora começando o Campeonato Carioca, um campeonato que eu posso dizer assim como preparação para a temporada. O Tite ainda não fez nenhum jogo de Libertadores, mas vamos torcer para dar tudo certo. Mas é um bom número, é um bom começo do Tite, tá? Em relação a independente de jogos que foram, qual competição ou não, o aproveitamento do Tite é melhor que o JJ. É claro que o Tite vai encontrar, né, pedras pelos caminhos aí, mas eu acredito que o Tite está sim preparado para isso. Então vamos torcer para dar tudo certo. O que você achou sobre essa análise entre Tite e JJ? Fique à vontade, deixe nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre negócio confirmado, fechado. Tite ganha reforço. O Flamengo confirmou a contratação do novo profissional, como a gente já tinha trazido aqui de início no primeiro vídeo, sobre, né, essa negociação que o Flamengo vinha fazendo para contratar o Bruno Baquete, analista de desempenho, que vai integrar a comissão técnica do Tite. E foi confirmado. O Flamengo firmou contrato, olha só, com Bruno Baquete para integrar sua comissão técnica. Originalmente contratado como analista de desempenho, Baquete assumirá também responsabilidades mais próximas ao campo durante sua estadia no clube rubro-negro. Vale destacar que Bruno tem experiência prévia de trabalho com Tite na seleção brasileira. O Flamengo confirmando, contrato assinado hoje, já vai dar aquela canetada assinando o contrato e tá aí, reforço para o técnico Tite. É profissional, Henrique, para a comissão técnica, sim, mas é um baita reforço. Agora, se falando sobre reforços para as 4 linhas, se tratando sobre atletas, jogadores que o Tite pediu e até agora não chegou, é o seguinte: o Marcos Braz concedeu uma entrevista, né? Eu trouxe aqui a entrevista para vocês, principalmente alguns pontos que o Marcos Braz falou, que na minha visão, eu não vejo realmente como, né, convém com o momento da janela de transferência. O que o Marcos Braz falou. O Loredo, ele trouxe lá no seu perfil oficial no Twitter, jornalista que cobre o dia a dia do Red Bull Bragantino, e ele colocou o seguinte, olha só, bastante curioso. Ele colocou o seguinte: para algumas pessoas dentro do Flamengo, uma suposta eliminação do Red Bull Bragantino amanhã, né? Amanhã, nessa terça-feira, pela Libertadores, poderia facilitar a saída de Léo Ortiz. Resta aguardar, até porque o jogo será em Bragança Paulista e o Red Bull Bragantino é o favorito no duelo diante do Águilas. Eu acho que o Flamengo não está olhando para esse lado. Eliminação de Léo Ortiz. Eu acredito que não. E eu vou falar uma coisa para vocês. O Flamengo vai contratar o Léo Ortiz, o Flamengo vai contratar outro reforço, o Flamengo vai contratar um ponta-direita, o Flamengo vai contratar um meio-campista. Sinceramente, pelo andar da carruagem e pelas palavras do vice-presidente de futebol Marcos Braz, se fechar a contratação do Léo Ortiz,
eu acho muito improvável isso acontecer, mas se fechar, já vai ser uma grande contratação para eles, que acham que já fez o que tinha de ser feito na janela. Marcos Braz, diretoria do Flamengo, Bruno Spindler, Rodolfo Landim. O Marcos Braz concedeu uma entrevista e ele falou o seguinte: a data limite, eu falei sobre isso aqui, mas tem outro ponto aqui que a gente falta destacar sobre as palavras do Marcos Braz. Olha só, a data limite é no dia 7 de março, não é o limite do Flamengo. É até quando pode se inscrever o jogador, ou seja, não é o limite do Flamengo no dia 7. Para ele tanto faz, então vai ter nova janela de transferência, né? É o limite que pode escrever o jogador. Agora, eu acho que se o Flamengo não fechar a questão com o Bragantino, vice-versa, com calma as coisas vão se ajustando. Se ajustando aonde, Marcos Braz? Precisa agir. Ou eles dessem um valor, né, um pouquinho, ou o Flamengo aumenta um pouco. Vai ajustando para ver se a gente chega a um denominador comum. Agora que a gente vai falar sobre o ponto importante das palavras de Marcos Braz em relação à janela de transferências. Fecha no próximo dia 7, na próxima quinta-feira da semana que vem, né? Nessa quinta-feira agora não, semana que vem, na outra semana. Então vamos lá. Basicamente uma semana e meia aí de mercado da bola de transferência, de janela aberta ainda. Marcos Braz falou o seguinte: a negociação por Léo Ortiz caminha, não na velocidade que o Red Bull, Bragantino e o Flamengo gostariam. São números consideráveis. Tem que fazer com tranquilidade e transparência. O Flamengo vai fazer o que for correto e justo. Olha só, hein? Tem que ter paciência. Tem bastante tempo. Qual bastante tempo agora que tem, Marcos Braz? Esperamos fechar a janela tão bem como começamos. Dá mais musculatura a esse elenco. Eu acho que o Marcos Braz só tem essas palavras na mente, né? Eu acho que ele esqueceu que a janela fecha agora no próximo dia 7. Então não tem tanto tempo assim, como ele falou, que tem bastante tempo. Até porque fechar com o jogador, regularizar o atleta, né? O atleta ficar 100% para atuar com o Flamengo, não tem tanto tempo assim. O Tite pediu 3 reforços ao Flamengo e o Flamengo não contratou nenhum. Um ponta direita, um meio campista e o zagueiro. Ah, Henrique, mas o Léo Ortiz pode pintar no Flamengo? Pode. O Léo Ortiz pode chegar no Flamengo. O Tite pede reforço, inclusive ontem na entrevista coletiva, o Tite deixou isso aí claro. Pressionou a diretoria com sabedoria. Quando ele fala que a falta de reforços nessa janela de transferências faz com que o banco de reservas do Flamengo esteja recheado de garotos da base. Essas foram as palavras do técnico Tite. Mano, eu vou falar pra vocês que enrolação é essa, hein? E o fim da novela, tem ou não tem? Eu vou esperar fechar a janela mesmo para poder botar um ponto final, né? Vamos ver o que deve acontecer. É claro que a gente vai seguir torcendo para dar tudo certo. Nesse momento o Flamengo segue em aberto a negociação com o Red Bull Bragantino. O Red Bull tem o jogo da volta da Libertadores contra o Águila amanhã, né? Mas vamos ver. Eu acho que isso aí não interfere em nada. Se o Bragantino passa ou não passa, eu não sei. Até porque o Bragantino não demonstra tanto interesse assim na venda do Léo Ortiz, independentemente da competição da Libertadores ou não. Então vamos ver o que deve acontecer. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você, sendo o Flamengo, pagaria ou não pagaria o valor que o Red Bull pede, 8,5 milhões de euros, para ter Léo Ortiz para ontem? Até porque o Flamengo precisa, né? A gente sabe disso. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Valeu? De agora foi isso. Vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.